Bom, esse vai ser um vídeo sobre a filosofia da religião no Schelling, particularmente uma introdução à filosofia da religião no Schelling. E é preciso que, para você entender esse vídeo, você tenha alguma noção de quem foi o Schelling e, particularmente, do que foi o Kant e o idealismo alemão. E você sabendo um pouco disso, você vai conseguir acompanhar melhor essa exposição. O Schelling, ele escreve sobre a religião numa obra chamada Philosophie und Religion, de 1804. Só que, antes disso, ele já tinha definido o lugar da religião na sua obra O Sistema do Idealismo Transcendental, em 1800, como um sistema da providência. Então, enquanto para o Kant, né, e aí a gente faz essa comparação para poder ficar mais claro, enquanto para o Kant a religião é uma espécie de corolário da moral, né, da razão prática, ou seja, a religião é os mandamentos morais visto pela ideia de um ser superior, né, um sumo bem moral, que nós não podemos determinar por via teórica, mas a razão prática aponta para ele, então é uma fé razoável, né? Ele vai desenvolver o conceito de fé moral. O Schelling ele já trabalha no horizonte do neocantismo, né? Do pós-kantismo. Então ele trabalha na estrutura de uma ontologia. Então, para o Schelling, existem duas filosofias básicas. O Schelling aí da filosofia da identidade, por volta de 1800, existem duas filosofias básicas. Uma é a filosofia da natureza, outra é a filosofia do espírito. E a arte, assim como a religião, elas são formas do espírito ter uma intuição do absoluto. A arte, principalmente, ela é o órgão da filosofia. Ela é, vamos dizer assim, ela é vamos dizer assim, aquela que dá as regras para que a filosofia alcance a sua consecução última, que seria ter uma intuição do absoluto, né? Na medida em que a arte consegue trazer do suprassensível para o sensível, né? Recorrendo a elementos da sensibilidade. A religião, ela é uma espécie de visão da providência, no sentido de que, e aí tem uma ligação muito forte com a história, também com a ideia de história, no sentido que ela é também uma intuição do absoluto, mas na esfera do sentimento do infinito. E aí nós temos um pouco da influência do Schleiermacher, né? Muito perceptível. Mas você percebe que em 1800, no sistema do idealismo transcendental, Schelling ainda está muito kantiano, né? Ele está muito nesse projeto de fundar um sistema dessa herança kantiana, né? Ou seja, qual é o sistema que está pressuposto dentro da crítica do Kant, né? E aí você percebe analogias profundas, né, da forma como ele vai trabalhando a arte e a religião, muito parecido ali com a terceira crítica, onde tem o juízo estético, o juízo teleológico, né? Mas no horizonte de uma ontologia, ou seja, no horizonte de uma metafísica do absoluto, e não mais como em Kant, somente restrita à questão das faculdades e do conhecimento. Só que Schelling, em 1804, ele escreve Filosofia und Religion, e ali ele introduz um conceito chamado conceito de queda, ou seja, o conceito de Abfall. Schelling começa a dizer que não dá para pensar a relação do infinito com o finito se você não pensar essa finitude como somente, e a liberdade, né, desse ser finito, como partindo de um horizonte de queda, ou seja, de uma cisão, mais adiante ele vai dizer de uma contração do próprio divino para que a liberdade seja possível. E aí, com esse horizonte da queda, a religião vai ganhar um aspecto mais relevante do que a arte, né? Por quê? Porque a religião é o discurso do espírito que trabalha essa questão do drama da liberdade, paraíso, queda e reintegração, né? Então, como superar o mal, a existência como um drama divino. Então, a religião passa a ser, vamos dizer assim, passa a ganhar mais força, porque agora Schelling está trabalhando aí a filosofia do espírito e está lidando com a questão radical da liberdade, que ele achava que não tinha ficado suficientemente respondido pelo sistema do idealismo transcendental. E aí vai culminar na sua grande obra, né, em 1809, o Freiheitsschrift, as investigações sobre a essência da liberdade, e onde ele vai trabalhar o mal, onde ele vai trabalhar também o papel da religião, e enfim, essa é uma obra de transição para o que vai ser a filosofia positiva, que começa nas lições de Erlangen, em 1820, 1821, ele estava em Munique, viajou para Erlangen, e falou sobre, e inaugurou essa ideia de uma filosofia positiva. E aí é a fase tardia do pensamento do Schelling, onde ele vai trabalhar a religião
agora numa perspectiva diferente. Ela nem é o sistema da providência, nem é necessariamente o espelho do drama do absoluto. Ela, na verdade, ela ainda continua sendo tudo isso, mas o foco do Schelling agora são as religiões históricas, é a mitologia, né, as religiões reveladas, o cristianismo, porque agora ele entende que o fenômeno histórico da religião é o elemento que a filosofia teria que meditar, né, para entender a manifestação do absoluto na história, né, para entender essa dinâmica do absoluto, o absoluto como drama da liberdade. Então, isso é diferente do Kant, por exemplo, que lá para o Kant, as religiões históricas elas têm que se alinhar à religião pura da razão. Então, o Kant é um reformista, Kant é um iluminista. Aqui o Schelling está dizendo, não, o próprio fenômeno religioso é um fenômeno do absoluto, né? E ele precisa ser compreendido no seu próprio horizonte, né? Nós precisamos olhar para a religião na sua existência concreta, real, histórica, e não necessariamente na sua essência, que seria essa religião pura que o Kant buscava. Então, a religião, nessa fase da filosofia positiva, ela passa a ser uma espécie de lugar, né, onde a filosofia, agora com esse novo método, né, de uma filosofia positiva, uma filosofia que pensa a existência, eu gosto muito de uma metáfora, de uma frase que o próprio Schelling fala, né, que sinaliza bem essa diferença da filosofia negativa, que é essa antes de 1820, e a filosofia positiva, que é essa fase tardia, que ele diz assim, não se trata mais de provar a existência da divindade, mas a divindade da existência. Então, a filosofia positiva, ela parte da existência, né? Ela parte não que há um Deus, mas o que é Deus, né? Então, para isso, a razão tem que entrar numa espécie de lógica da narrativa, de lógica do drama mítico. E aí, obviamente, o mito vai ser uma chave fundamental, né? A mitologia vai ser uma chave fundamental, porque é como se Schelling estivesse dizendo a razão para dar conta do que existe, e não só do conceito, porque a existência não cabe dentro do conceito, né? A existência tem um fundo extralógico. O Schelling está dizendo, para lidar com esse fundo extralógico, a gente tem que construir uma racionalidade do processo, uma racionalidade do drama histórico, uma racionalidade narrativa, inacabada. Só esse tipo de filosofia, que ele vai chamar de filosofia positiva, filosofia histórica, não filosofia da história, mas filosofia ela mesma histórica, né? Geschichtsphilosophie, essa fase, finaliza essa fase tardia, um pouco estudada ainda no Brasil. E aí a religião, ela passa a ser a religião histórica, a religião na sua manifestação concreta, as religiões, a trindade, o dogma da trindade, por exemplo, como as três potências do absoluto reaparecem nas mitologias, porque as mitologias seriam potências cosmogônicas, né, que ao atravessar a consciência humana se transformam em potências teogônicas. Então, o que o Schelling está querendo dizer, no fundo, se a gente quiser compreender, né, as questões fundamentais do espírito, a filosofia tem que provocar o ecstasis da razão, ou seja, ela tem que sair de si mesma e ouvir o que diz o mistério do mundo, né, o mistério da existência, né? Obviamente, se você vê muito misticismo aqui, tudo bem, Schelling foi meio que acusado disso, mas a questão é bem mais complexa que isso, né? O que Schelling está percebendo é que a filosofia hegeliana, a filosofia racionalista, aquela filosofia que começa com Descartes, ela não dá conta, né, de capturar a existência dentro de um conceito e que, portanto, é necessário que a filosofia dê um passo além do racionalismo, além do idealismo. E aí você vê o Schelling como, paradoxalmente, como aquele que abre a filosofia contemporânea nessa forma, né, a filosofia do século XX, e aí vai influenciar o existencialismo e várias correntes nesse sentido.